você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre poltergeist, sobre o sobrenatural. E pasmem os senhores, as informações que eu trago para vocês são reveladoras, porque até mesmo o governo brasileiro está por trás disso. Você já parou para pensar como que o governo mapeia uma reserva natural, uma reserva florestal? Como é que o governo define que aquilo ali vai ser um parque nacional? Como é que o governo define que aquela área ali vai ser uma área de um parque, de um lugar aberto e que não se pode construir casas? Já parou para pensar como é que o governo mapeia as regiões para construir cidades? Você acha mesmo que o prefeito da sua cidade, uma pessoa burra o suficiente, somente os piores estão na política, o vereador, você acha mesmo que esse bando de pamonha, você acha que eles pensam onde vão construir as coisas? Ou você não acha que existe uma força intelectual por trás disso? Um órgão secreto por trás disso? Se você for inocente o suficiente, você vai pensar o seguinte: quem manda no Brasil é o Lula, ele é o presidente do Brasil. Quem manda no Brasil é o PT, que manda no Lula. Ou quem manda no Brasil é os caras lá do STF. Se você tiver essa mentalidade ainda, você tomou a pílula azul e não entendeu que quem manda nos países, Estados Unidos, Brasil, qualquer outro país, quem manda nem mesmo humano é. Nós temos uma hierarquia de hóstias, principados e potestades. Hóstias, no vocabulário convencional, seriam os demônios, ou simplesmente aquelas luzes brancas que aparecem no céu e parecem não respeitar as leis da física. Essas são as hóstias. Nós temos os principados, são os governadores de regiões. É tudo bem orquestrado no mal. A teoria do caos é uma coisa que imputaram na sua cabeça. Então, principados são entidades de alta hierarquia, geralmente foram anjos de Deus que desertaram, que foram precipitados e caíram na terra. São considerados os príncipes. E também, claro, aqueles que viveram na era pré-diluviana. Então, os principados, eles orquestram todo o ministério, toda a questão política. Por exemplo, se vão aprovar uma lei para fazer isso no ventre da mãe, tudo isso é baseado no principado. E nós temos as potestades, que é um alto cargo, uma alta hierarquia. Geralmente são sucessores como Lúcifer, como Astaroque, eu não quero falar nomes feios aqui, ok? São seres de uma alta hierarquia, milenares, que possuem um grande poder. Lembra que os anjos são extraterrestres, isso aí por natureza. A definição de extraterrestre é a definição que basta que você nasça fora da Terra, e eles possuem força, poder e tecnologia. Então, muitas vezes, a definição de uma catástrofe, o rompimento de uma barragem, basicamente, por exemplo, um vulcão em ativação, muitas vezes vem através dessas potestades. São essas entidades que perpetuam um grande sacrifício. Então, o mundo ele é orquestrado dessa maneira. Os presidentes, a galera do Congresso não manda nada, eles são atores, figuristas ali. Eles, se uma hora o sistema se cansar deles, vão tirar eles em menos de 24 horas. Eles não têm poder, eles pensam que têm poder. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Existe um rumor, claro que não posso comprovar a veracidade, mas existe um rumor que o presidente Lula, já foi dessa para melhor
outra coisa ou outro ser está ocupando o seu cargo ali. É só um exemplo. A mesma coisa ocorreu com os Estados Unidos, com o Joe Biden, tem os mesmos rumores. E aí você vê entrevistas antigas do Joe Biden e vê entrevistas novas, você começa a se questionar se realmente é a mesma pessoa. Então, quem manda nesse mundo, para você que está despertando, não é o presidente. Então, existem forças específicas em âmbito sobrenatural que mandam e desmandam nesse mundo. Uma hora ou outra eles são interpretados como alienígenas. Uma hora ou outra eles são interpretados como deuses, como Exus. Então eles mandam verdadeiramente na Terra. E eles possuem um propósito. Quanto mais a humanidade tiver decaída, para eles é melhor. Porque eles sabem que o Criador dos céus e da terra tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Eles sabem que o Criador vai ganhar a guerra de Gog e Magog. Eles sabem que o Criador vai erradicar com tudo. Eles têm a plena certeza, eles não são bobos. Se eu, que possuo um QI de 115, consigo, pelo menos no exato momento 115, consigo imaginar a impossível probabilidade de qualquer entidade ganhar de Deus, imagina esses seres que têm 1.400, 1.500 de QI. Então eles sabem que é impossível ganhar de Deus. Então o que eles querem? Eles sabem que vão ser banidos da nossa dimensão. Eles vão ser banidos por uma dimensão chamada Abaddon, uma dimensão com uma força gravitacional muito forte, uma dimensão que não possui energia. E eles precisam remodelar essa dimensão antes deles serem mandados para lá. Eles já sabem que vão ser mandados para lá. Mas enquanto ainda possuem liberdade, o que eles fazem? Eles articulam para perverter a humanidade, alterar as frequências sonoras, os gostos musicais, criar intrigas e desavenças, fazer o possível para a humanidade cair em transgressão. A humanidade caindo em transgressão, o ser humano ele vai ser condenado. Sendo condenado, o ser humano vai parar exatamente em Abaddon. Parando o ser humano em Abaddon, o ser humano ele é uma fonte energética. Ele vai ser utilizado exatamente como bateria para poder fazer com que aquele lugar possa sobreviver. Então, quanto mais seres humanos vão para Abaddon, mais dispõe-se daquela energia e mais aqueles seres conseguem manipular aquela realidade, alterando a força gravitacional, que na verdade é o campo magnético, alterando as perspectivas daquele local para transformar aquele lugar numa habitação para eles, já que eles foram banidos da glória celeste de Deus. Então eles estão criando, terraformando um lugar inteiro para eles poderem ficar. Mas para poder fazer isso acontecer, a humanidade tem que cair puramente em transgressão, tá? Então essa é a grande black pill absurda. E os governantes do mundo acatam a ordem deles, geralmente participando de seitas secretas, geralmente participando de rituais, e aí esses seres se manifestam através de rituais de invocação e falam, você vai fazer tal coisa, e eles vão lá e acatam. E por que eu falo isso para vocês? Voltando aqui no vídeo, tá? Existem regiões que são definidas como parques para a galera se exercitar, parques para a galera poder se mover. E essas regiões que são definidas como parques, a grande maioria delas, para não dizer acima de 98, 99, é definida por aqueles que não possuem cargos públicos, aqueles que estão ocultos. Então, por exemplo, esses caras vão lá, fazem um ritual, uma entidade fala assim, em tal lugar você vai transformar esse lugar numa reserva florestal gigantesca. Em tal lugar você vai fazer um parque para crianças. Em tal lugar você vai fazer tal coisa. Então eles que definem, tá? E a ordem vem de cima para baixo. E aí eles vão lá e constroem um parque. Só que aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todos esses lugares que são desenvolvidos para isso, eles estão ali para encobrir alguma coisa.
Então, por exemplo, quando você pega um parque nacional, tu pega uma reserva florestal absurda, uma reserva com centenas de quilômetros. Eu falo isso para vocês porque não só eu tenho conhecimento de voo, de aviação, mas também eu tenho alunos que são pilotos de avião. E muitas coisas eu não posso nem comentar aqui, tá? Mas o fato é o seguinte: existem rotas hoje que são evitadas. Evitadas por quê? Porque existe um consenso. E se você sobrevoar essa rota, um avião da FAB vai derrubar você. Então, a probabilidade que, se você falar assim, eu estou em Minas Gerais e eu vou para o Rio de Janeiro, não é uma linha reta, não é uma linha reta. Você muitas vezes tem que ir para a esquerda durante um tempo, depois ir reto e voltar para a direita. Você tem que evitar um perímetro. E muitas vezes você fala assim: por que eu evito esse perímetro? Por que eu evito esse perímetro? Sendo que se eu fosse em linha reta, eu ia gastar metade do tempo, metade da gasolina. Por que eu tenho que evitar o perímetro? Porque simplesmente aquela região chamada Parque Nacional, ela é protegida. Nem os satélites possuem fotos daqueles lugares. Todas as fotos são geradas computacionalmente com inteligência artificial. Então, simplesmente é uma região que não tem GPS, não tem foto de satélite, é uma região que você não consegue chegar de carro, é uma região que você não consegue chegar nem de helicóptero, você precisa de um avião. E muitas vezes, dependendo da situação, só com autorização. Se você não sabe, camalhãozinho, 98% do planeta não vou chamar de inexplorado, mas 98% do planeta não é habitado por seres humanos. Quando você pega um avião, o avião ele tem que seguir uma rota, é sempre a mesma rota para todos os aviões, muitas vezes subdividindo na escala de altura, mas é sempre a mesma rota para todos os aviões, tá? O que acontece é o seguinte, camalhãozinho, você não pode entrar naquela região. E por que você não pode entrar naquela região? Porque muitas vezes, isso é 98% da Terra, tá? Aquela região é controlada e ministrada por outras coisas. Existe um filme chamado Under the Silver Lake, Abaixo do Lago de Prata. É um filme psicografado, é um filme com nível de segurança nacional, é uma coisa absurda. Esse filme, Under the Silver Lake, ele conta sobre os dominadores, ele atribui o nome de dominadores, aqueles que verdadeiramente mandam no mundo. E esses que mandam no mundo, eles não são humanos, eles moram em regiões completamente isoladas. Então, assim, são centenas de quilômetros de floresta para você chegar nessa base onde eles vivem. Então, toda a área é protegida. Por exemplo, os caras falam assim: essa área aqui tem que ser um parque nacional, ninguém pode chegar nessa área. Por quê? Porque ali tem uma coisa muito importante que não deve ser descoberta. No filme Under the Silver Lake, diz que um desses dominadores é simplesmente os druidas, uma classe específica de, muitas vezes nem é humano, mas de seres humanos que foram treinados para preparar o terreno para a vinda dos antigos faraós do Egito. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então as regiões são preparadas para isso. Os parques nacionais, regiões que são isoladas, você não deve adentrar lá dentro porque é protegida, ok? E aí, por exemplo, se você pega um avião e fala assim: eu vou cortar caminho e vou em linha reta, você pode ser derrubado. Então, isso é uma coisa muito importante para você poder entender, tá? Agora que você está começando a entender quem verdadeiramente manda nesse mundo, quem que você acha que escolhe o lugar para construir parques? Parques onde você vai ter crianças brincando, velhos jogando xadrez. Você acha que é o prefeito da sua cidade? A partir do momento que você tem conhecimento da verdade, você tomou nota pela verdade, você acha que quem que vai escolher esses lugares? Vamos rodar o vídeo aqui para você poder assistir. Olha só, esse aqui é um parque no Brasil, e olha só, o parque funcionando sem nenhuma corda nem ninguém. Ó, de novo aqui, ó. Olha só,
Lembra que eu falei no começo do vídeo que nós iríamos falar sobre poltergeist? E aí você vê os policiais, eles gravando o vídeo. Falou, pô, mas o que está acontecendo aqui? Ó? Todo mundo parado em choque e o brinquedo funcionando. Ó, o brinquedo funcionando. Você vê os caras tudo parado, tentando observar, e o brinquedo funcionando sem ninguém, sem nenhuma corda, nenhum barbante, nenhum motorzinho ali. E o brinquedo funcionando. E aí começam-se as perguntas. Pô, peraí, meu irmão, será que existe um fantasma aqui? Será que Gasparzinho, fantasminha camarada, tá fazendo exercício físico? Ou será que aquela região específica possui um distúrbio magnético? Aquela região específica possui um distúrbio magnético no qual a nossa civilização não consegue suportar, não consegue lidar. E aí, já que existe um distúrbio magnético que ocasionalmente ocorre algumas vezes por ano e nós não possuímos tecnologia, vamos fazer o seguinte: vamos transformar essa área num parque. Por quê? Porque se nós pegarmos essa área e transformarmos essa área numa área residencial, as pessoas vão começar a morar ali o tempo todo e muitas coisas vão começar a acontecer. Então vamos reservar essa área para um parque. Qualquer coisa, dependendo da situação que aconteça, a gente cerca o perímetro da área, fala que está fazendo uma obra e deixa parado anos e anos ali. A ordem não vem do prefeito, a ordem não vem do vereador, vem de gente de fora que você nem fazia ideia que existia. Tá? Então simplesmente existem essas áreas com pontos magnéticos, né, de distorção que simplesmente são áreas que existem, ó, ponto magnético em distorção. E por que isso é importante você entender? Qual é a região que tem mais desaparecimento de pessoas? Qual é a região que mais desaparece pessoas? Adivinha qual é a região? Parques. Parques. Não só Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Felipe Neto, pelo tráfico, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa de novo, humano, e também muitas vezes por algum tipo de sequestro, alguma coisa como esse nível, mas principalmente pelo ponto energético. Pelo ponto energético. Essas entidades, elas conseguem exercer uma força predominante maior em parques. Então, parques nunca foi e nem será um lugar que você deve levar os seus filhos. Nunca, se eu puder dar um conselho de patriarca, eu não sou pastor, não sou padre, nunca visite um parque. Nunca visite um parque. Porque geralmente você não toma nota desse assunto, mas geralmente esses lugares que são pré-definidos como parques são regiões com distúrbio magnético mais forte. Então, por exemplo, olha aquele brinquedo ali, ele está funcionando sozinho. É porque tem um fantasma mexendo no brinquedo? Não. É porque alguns dias atrás, algum momento atrás, uma pessoa sentou ali e começou a fazer o exercício. Só que esse mecanismo de força, ele ficou registrado no distúrbio magnético. E aí ele veio a ser explorado de novo. Ele veio a se manifestar de novo, dias depois, horas depois. E aí, o que é importante você entender? A probabilidade de você andar num parque e desaparecer por causa de vórtex temporal, por causa de fendas, é absurdo. É absurdo. Não se vá em parques. Primeiro que as energias no parque não são boas, e sim são energias ruins. Segunda coisa que é importante, existem vórtices temporais que fazem com que essas coisas aconteçam. Isso aqui é um exemplo muito claro de que a força energética que aconteceu antes, ela está se repetindo. Ou seja, existe uma probabilidade muito grande de ter uma fenda energética ali. Aí você fala assim, poxa vida, isso não tem nada demais. Eu trouxe um caso de viagem no tempo aqui do Rudolf Fens. Eu acho que foi no vídeo de ontem. O cara estava andando pelo parque e desapareceu. Apareceu 30, 40 anos depois. E aí, meu irmão? Aí foram consultar, o cara tinha 30 anos e a filha tinha 84.
porque o cara tinha desaparecido. Tem que tomar cuidado. Pode ser que as coisas que eu falo para você não façam sentido, mas toma cuidado. Parque não é lugar que você deve ir. Você quer um outro exemplo para você? Olha como é que você é enganado. Olha só como é que você, a sua mente, as escamas da mentira, elas estão impregnadas na sua vida. Quantas lojas de colchões que existem na sua cidade? Quantas lojas de colchões? Você já reparou que dificilmente uma loja de colchão fecha? Dificilmente uma loja de colchão fecha. Meu irmão, muitas vezes as lojas de colchões, elas ficam décadas numa cidade com um atendente que fica mexendo no Paciência Spider, hoje em dia fica no WhatsApp, e que simplesmente não atende ninguém o dia inteiro. Aí vocês perguntam, pô, o aluguel de uma loja dessa é 3 mil, funcionário custa para o patrão o dobro do salário mínimo, quase 3 mil reais também, e mais os custos indiretos. Aí vocês perguntam, pô, peraí, como é que essa loja se mantém? Ela teria que vender pelo menos 15 colchões para se manter. E fora que a internet é muito mais barata, então como é que essa loja se mantém? Lavagem de dinheiro, cara. Lavagem de dinheiro. Parabéns. Agora você está começando a enxergar a realidade. Quer outra realidade para você, camalhãozinho? O circo. Nunca, em hipótese nenhuma, vá no circo. Se tiver que fazer um piquenique, faça no cemitério, mas nunca pise no circo. Nunca. Prefira visitar o cemitério do que visitar o circo. É mais seguro o cemitério do que o circo. Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu vou ter que tomar cuidado com a coisa que eu falo aqui por causa do algoritmo. O circo geralmente tem 20 ou 30 funcionários. Se o funcionário recebe R$ 1.500 por mês, esse funcionário que é carteira assinada, o governo brasileiro recebe por trás do funcionário. O custo para um empresário de um funcionário não é R$ 1.500, é 3 mil, é o dobro. Isso é no Brasil, falo que eu sou empresário. Então o que acontece? Um circo tem em média 30 funcionários. Nem todo mundo recebe um salário mínimo, nem todo mundo. O cara que desmonta a roda gigante e remonta ela, que está fazendo rapel, está escalando, esse cara ganha R$ 4.000 para cima. Então, se nós colocarmos uma média ponderada, uma média aritmétrica, o custo por funcionário no circo, por funcionário, é em média R$ 4.000 a R$ 5.000. Se o circo tem 30 funcionários, 30, faz 30 vezes 5, quanto que dá? 30 vezes 5, 150. Se a gente colocar aqui o custo por mês de funcionários para um circo é de 100 a 150 mil reais. Custo por funcionário no mês. Outra coisa, você precisa dar manutenção na montanha-russa, manutenção na roda gigante. Aquelas tendas de circo são caríssimas. 70, 80 mil reais a lona. É extremamente cara. Então, existe uma manutenção que você precisa dar nos periféricos. Essa manutenção você pode colocar pelo menos 30, de 20, 30, 40 mil reais por mês. Vamos colocar 30 mil. 150 mais, vamos colocar 120, né? Mais 30 mil, 150 mil reais. Quanto de energia que você acha que gasta um circo? Meu irmão, não é 300 reais. O circo gasta 10, 15 mil para mais de energia elétrica. Vamos colocar 10 mil. Já estamos chegando em 160 mil. Fora o espaço onde o circo está. Porque o circo ele vai de cidade em cidade. De cidade em cidade. Então ele aluga um espaço. E fica na cidade mais ou menos uns 2 meses, 1 mês, 3 meses. Depende. Né? Depende da colheita. Né? Infelizmente. Então bota mais uns 10 mil. Bota mais uns 10 mil pelo menos. 170 mil. Aí o circo tem que fazer divulgação. Geralmente eles pegam um Camaro, um carro chamativo, colocam um som potente e saem na cidade convidando as pessoas a participarem do circo.
e fica o dia inteiro passando o carro de marketing de não sei o quê. Coloca aí mais ou menos aí, pelo menos uns 20 mil de marketing. Se você contabilizar os custos indiretos, mais uns 10 mil, sabe quanto que custa um circo meia boca? Não estou falando do circo de Soleil, estou falando do circo meia boca para se manter 200 mil reais por mês, 2 milhões e 400 mil por ano. Um circo meia boca para se manter. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que um circo que custa 200 mil reais por mês se mantém se a entrada para criança é gratuita e para adulto paga meia? Se cobra 6, 8 reais para criança poder entrar no circo. Como é que o circo se mantém se ele cobra 25, 30 reais para você usufruir de todos os brinquedos? Como é que o circo se mantém se ele cobra nos churros 4 ou 5 reais? Aí você se pergunta, fora a matéria-prima, aí você se pergunta, pô, a conta não bate. O custo do circo é 200 mil. Só que o que os caras conseguem angariar, no máximo é 10 mil, no máximo. Isso quando tiver gente ali. Aí você olha por circo, um monte de funcionário. Praticamente ninguém ali trabalhando. Aí de repente o circo abre um dia ou outro, aí você olha aquilo ali e fica pensando assim, por quê? Aí você vê um monte de criançada brincando no circo. Aí, geralmente assim, a criançada vai começar a brincar no circo, começa a ir no circo, não sei o quê. Passa um tempo, o circo sai daquela região. Por que o circo saiu daquela região? Agora vem a Black Pill pesada. Você sabe quanto que custa cada órgão humano? Você tem quanto que custa? Coração, acho que coração chega a ser $1 milhão, dependendo do coração. Pulmão, pâncreas, rins, globos oculares. Meu irmão, sabe quanto que custa cada uma dessas coisas? Sem brincadeira. Isso para adulto e para criança. Sabe quanto que custa? O corpo humano, ele consegue chegar facilmente no mercado Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, futebol, Star Wars, negro. Mercado, futebol, Star Wars, Coelhinho da Páscoa, negro. O corpo humano custa 8 milhões de reais. 8 milhões. Milhões de reais. 8 milhões de reais. Ou seja, basta pegar apenas uma pessoa para poder pagar o custo do circo inteiro. O custo do circo inteiro. Então, geralmente é assim. O circo aparece, some, né? 2 pequeninos. Aí o circo aparece em outro lugar. Eu me lembro bem, teve uma época que eu morava em Belo Horizonte. Aí apareceu um circo. Aí de repente sumiu 2 pequeninos. Aí esse circo ele foi parar lá na cidade de Sabará, uma cidade do interior de Minas Gerais, fica dentro das adjacências da Grande BH. Foi para lá, ficou lá mais ou menos uns 40, 50 dias. Sumiu mais 2 pequeninos. Depois eu fui parar lá numa região, eu sei porque eu tenho parentes em Sabará e eu tenho parentes em Santa Luzia. Aí eu fui para Santa Luzia, mais cartaz de desaparecido. Meu irmão, onde esse circo ia tinha cartaz de desaparecido. E aí eu digo para você, como é que você acha que esse circo ganha dinheiro? O custo por mês é de 200 mil. Tá entendendo? Nunca pise num circo. Não pisa num circo. Jamais vá num circo. Jamais. Outra coisa, religiões de matrizes africanas fazem sacrifício, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, humanos. Só vocês é que não sabem. Então, toma muito cuidado das crenças que vocês vão estabelecer para a sua vida de vocês. Agora, o principal é o circo, meu irmão. Esse aí é pesado. É preferível você fazer um piquenique 3 horas da manhã no cemitério, sair dali ileso, talvez com um cagaço, do que você ir para um circo. Nunca pise, não permita que a sua família entre. Explica bem. Então, estou tentando explicar para vocês só sobre o mundo espiritual, sobre essas coisas, né? Você está percebendo que a ficha está caindo?
É loja de colchão que está 10 anos no mercado e não vende nada. É circo, é não sei o que, é região protegida que você não pode entrar. Aí, outra coisa, parque, vamos continuar aqui, só para você poder ver, ó, isso tudo aqui é parque, ó, tudo isso aqui é parque, ó, brinquedo funcionando, tudo isso aqui é parque, ó, olha lá, sem ninguém ali, parque, tudo funcionando, ó, gangorra funcionando ali, tudo funcionando sem ninguém, cara, sem ninguém, ó, tudo funcionando sem ninguém, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, são pontos magnéticos que você precisa evitar, precisa evitar. Então, hoje você descobriu duas coisas: nem circo, nem parque são lugares que você deve ir, cara. Jamais. E no parque em específico, por ocorrer essas fendas, adivinha só, o que é uma fenda? É uma abertura. E você acha que a abertura que está nos parques, geralmente você acha que essa abertura, ela dá onde? No céu? Lá com Deus, você vai fazer piquenique com Moisés? Você acha que essas fendas estão aonde, campeão? Agora você está entendendo. Ou seja, essas fendas nesses lugares são fendas diabólicas, demoníacas. Está entendendo? Então esses lugares são preparados para isso. Jamais leve sua família para um parque, jamais leve para um circo, cara. Jamais. Então assim, isso é o mundo espiritual. Tá? Isso é o mundo espiritual. O filme Matrix é um filme que foi baseado no Zohar e na Cabala, tá? A questão do ser humano ser bateria, e realmente o ser humano é bateria. Então o que acontece? Mas não a bateria física como vocês imaginam. A nossa alma, a alma humana, ela produz muita energia e ela é utilizada para reabastecer uma realidade. Então a realidade de Abaddon, ela não tem núcleo, não tem sol, não tem plasma, não tem átomo, é uma região que não possui energia, ou seja, é uma região tenebrosa. E sabendo que esses seres vão ser levados para lá, eles querem fazer o impossível, eles querem fazer um núcleo energético naquele lugar, fazer com que aquele lugar tenha energia. Para quê? Para eles existirem ali dentro. E nada melhor do que a bateria humana. Essa é super energética. Pode parecer que não faça sentido o que eu estou falando, mas a coisa é desse nível. Agora que você está entendendo, deixa eu ver se eu tenho um outro vídeo para mostrar para vocês aqui. Agora que vocês estão entendendo a coisa, vou rodar esse, vou tentar rodar esse vídeo aqui. Isso aqui é o seguinte, o pessoal diz que isso aqui é a cena de um filme, né? Só que essa parlamentar, ela realmente trabalha para o governo. E ela estava dando uma entrevista que as câmeras estavam desligadas, estava tudo desligado, só o cara gravando com o celular. Ela falando que ocorreu um contato com um extraterrestre. É aquilo que eu falo para vocês. Os presidentes, os parlamentares, eles acatam ordens daquilo que eles nem sabem o que são. Então, campeão, a coisa ela é sinistra. Se vocês soubessem do que são as coisas, você não iria nesses lugares. Então, a proposta do vídeo hoje, sobrenatural, é tentar explicar para você que é viajante de primeira viagem, que tem certas regiões que no linguajar brasileiro são regiões amaldiçoadas. São regiões que coisas ruins acontecem o tempo todo. Parques nacionais são regiões amaldiçoadas. Outra coisa, cemitérios,
Outra coisa, parques desses assim, ó, de você se divertir, circo, toma muito cuidado, são regiões de uma extrema força negativa, você tem que tomar muito cuidado. Agora, tem regiões que são mais proativas, mais boas, que são geralmente a praia ela é uma região que as entidades não gostam muito, apesar que hoje em dia elas são muito fortes, né? Devido aos pecados e às transgressões humanas. Mas sol e água salgada, que são condutoras elétricas, fazem com que essas regiões sejam menos afetadas por esses seres. Mas também não é o lugar absoluto. O melhor lugar, o lugar sagrado tem que ser a sua casa. Mas assim, o conselho que eu dou para vocês, toma cuidado. Você quer saber de outra região que é amaldiçoada? Aeroporto. Cara, vocês não fazem ideia, mas eu lembro que a Rebecca Brown, ela morreu, né? já foi embora, dessa foi melhor. Ela escreveu 2 livros muito famosos. Ele veio para libertar os cativos e Vencendo Prepare-se para a Guerra, que é o volume 2. Meu irmão, essa mulher, ela desmartelou o sistema de tráfico Parará, Poruru, Coelhinho da Páscoa, 1, 2, 3, Peter Pan, de seres humanos. Ela mostrou, estava envolvido o policial, o juiz, o promotor, o delegado, o funcionário, estava todo mundo envolvido no esquema, velho. Todo mundo envolvido no esquema, cara. Lá nos Estados Unidos. Então, assim, e o aeroporto é uma região que é envolvida. Então, tipo assim, você chama a polícia, já vai o policial do esquema. Não vai qualquer policial, é aquele do esquema. Então, a coisa é sinistra. Vocês não têm ideia, a coisa é sinistra. Aeroporto é um lugar assim, vocês não têm noção, cara. É quase no mesmo nível de um parque. Eu costumo às vezes ser até pior. Então, assim, são regiões que devem ser evitadas. Ah, mas você é muito supersticioso, não sei o que. Cara, eu vou dizer para você, é melhor você ser um cagão. É melhor você ser um cagão supersticioso que não passa por esses problemas do que você ser um corajoso e uma pessoa imprudente que não escuta nenhum conselho e que se emboca nesses lugares. Você está entendendo? Essa é a questão. Está entendendo? Então é isso que eu digo para vocês. Quando vocês começarem a entender o que é o mundo espiritual, que na verdade não se trata de um mundo espiritual, mas da energia local, você vai entender, aí você vai se espantar. Por exemplo, na época de carnaval, a festa de carnaval é a festa de Saturnália. O conselho que eu te dou, não ande de carro, não ande de avião. Por exemplo, os maiores artistas, eles sabem que no final do ano, a festa de Santo Nicolau, eles não andam de avião. Essas pessoas poderosas, elas ficam reclusas nas festas do final do ano e também nas festas do começo do ano. Por quê? Porque simplesmente pode ocorrer coisas negativas. E realmente, cara, carnaval é uma festa de sodomia. E assim, o ser humano cai tanto em transgressão, mas tanto em transgressão, que os pecados do ser humano, eles afastam a proteção de Deus. E afastando a proteção do esplendor de Deus, que acaba acontecendo, essas entidades começam cada vez a tomar mais força e adentrar em nossa dimensão. Por isso que as pessoas que comemoram o carnaval, a vida dessas pessoas vira um verdadeiro inferno. Carnaval, festa de São Nicolau. Eu não participo de festa de São Nicolau. O que é o Natal? Quem que você acha que é Papai Noel? Você sabia a história do São Nicolau? Sabe por que ele tem uma sacola vermelha atrás dele? Sabe por que ele invade as casas pela chaminé? Você acha que é para colocar presente? A história verdadeira não é essa, não. Então, assim, é desse nível, cara. Desse nível para pior. Pois é. Então, assim, você que é cristão, você tem que se revestir da armadura de Deus. Se revestir, proteger, garantir a integridade da sua família. Espero que esse vídeo ele tenha trazido sabedoria para você.
Porque a gente pode chamar de extraterrestre, a gente pode chamar de alienígena, a gente pode chamar de ET de Varginha, a gente pode chamar do que a gente quiser. Não importa a nomenclatura. O que importa é simplesmente o resultado, as consequências dessas coisas, que são sempre as mesmas. O ser humano, ele é vendido até hoje como escravo, cara, e você tem que entender esse assunto. Você quer proteger a sua família? Meu irmão, você não tem força para bater no sistema. Então, evite esse sistema ao máximo. Ao máximo. Bom, vou ficando por aqui. Espero que a gente tenha agradado a vocês. Fique na paz.